Tudo bom, pessoal? Aula de termodinâmica. Vamos começar aqui com a lei zero, que é a lei do equilíbrio térmico. Se o corpo A tem a mesma temperatura do corpo B e a temperatura do corpo B é igual à temperatura do corpo C, a gente pode concluir que a A também tem a temperatura do corpo C. Essa é a lei zero da termodinâmica. A primeira lei é da conservação da energia. Então, a quantidade de calor vai ser igual à variação da energia interna mais o trabalho. Aí eu posso concluir que a energia interna, a variação dela, é a quantidade de calor menos o trabalho, ou o trabalho é a quantidade de calor menos a variação da energia interna. E aí você tem os processos de transformações termodinâmicas, e você tem a isobárica, isotérmica, adiabática, que estão relacionadas ao comportamento entre a quantidade de calor, a variação da energia interna e o trabalho, em geral, ligados a um gás, a um fluido, certo? Lembrando que a quantidade de calor está relacionado também à energia interna, né? A energia interna e a quantidade de calor estão relacionadas entre si, porque quanto maior a quantidade de calor que o corpo recebe, maior vai ser a variação da energia interna, né, nesse sentido. E aí o trabalho vai depender da transformação, pode ser isobárica e por aí vai, como isotérmica também. A segunda lei, muito importante, ela tem dois olhares. O olhar como máquina térmica e o olhar como entropia. A máquina térmica, a ideia é o seguinte: você tem uma fonte quente, uma fonte fria, o fluxo de calor vai realizar trabalho. Então, não existe máquina térmica que consiga realizar um trabalho de 100%. Então, nunca a quantidade de calor aqui vai ser, no final, vai ser zero na fonte fria. Sempre vai vir uma parte que vai ser jogada para a fonte fria. Então, a máquina térmica, ela tem um rendimento. O rendimento vai ser esse trabalho sobre a quantidade inicial de calor fornecida ao meio, Q1. Como o trabalho vai ser a diferença das temperaturas, ou melhor dizendo, a quantidade de calor, retificando, né? Trabalho vai ser a diferença da quantidade de calor, nós vamos poder escrever essa fórmula o trabalho sobre a quantidade de calor, posso escrever dessa forma aqui. E a segunda lei tem uma visão também da entropia. Então é uma lei e você vê ela em relação à máquina térmica e vê também em relação à entropia, que é o grau de desordem no sistema. Então a entropia do universo sempre está aumentando, ou ela é igual a zero. Nunca vai ser menor, nunca vai ser negativo, considerando o universo. Num sistema térmico em que a temperatura é constante, a gente consegue reduzir a fórmula, viu? A essa ideia aqui, a quantidade de calor reversível sobre a temperatura, vai me dar a variação da entropia, ΔS. Então, ΔS é a variação da entropia. Num sistema que a temperatura é constante, você pode usar também a integral, né? A integral de dq sobre t. Então, isso é válido também para os processos reversíveis. O calor é um processo reversível. A integral aqui é bom para encontrar as áreas relacionadas à quantidade de calor e à temperatura. Então a gente tem que a variação da energia interna é a energia, isso aqui da entropia, né? A final menos a inicial. Isso considerando o sistema em que você tem ela perdendo essa desordem. Então o sistema que pode ser exotérmico, isso é com a vizinhança, tá? Mas um universo nunca vai ser negativa a entropia, tá bom? Então no sistema fechado você tem duas possibilidades, né? Isso aqui da entropia negativa no sistema aberto. No sistema fechado só existem duas possibilidades: a entropia aumenta. Isso é um processo irreversível. Vamos pensar em processos reversíveis: a queima de um alimento, a queima que leva à total mudança daquela matéria. E
quando o processo se mantém constante. Processos reversíveis são aquelas máquinas térmicas que você tem um processo cíclico, um ciclo de Carnot, por exemplo. Para fechar a aula, uma questão bem simples: qual o rendimento de refrigerador que recebe 150 joules de calor na fonte quente, né? Aqui o esqueminha, e na fonte fria ela chega lá 50. Toda máquina térmica tem o rendimento. Então aqui, ó, nós temos quantidade de calor final foi 50, a quantidade inicial foi 150, então 150 menos 50 dá 50 sobre 100, 0,5 é o rendimento. Olha essa letra aqui, que é o Nzinho, vai multiplicar por 100 para encontrar em porcentagem. 50% é o rendimento desse refrigerador. Ok, pessoal? Então, bom, pessoal, falando aqui de uma máquina térmica importantíssima, que é o ciclo de Carnot. Olha aqui, você tem as fases da expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica, compressão adiabática. Isso aqui é um grande exemplo de uma máquina reversível. Então, você tem aí entropia constante no sistema, certo? Essa é uma máquina reversível, então você tem que a entropia do sistema não se altera. Lembrando que o ciclo de Carnot já foi explicado em outros vídeos. Mas aqui você vê a expansão do gás, depois vê a contração desse gás. Após fazer um trabalho, aí já segue a segunda lei da termodinâmica, tá ok? A segunda lei da termodinâmica, ela fala tanto do trabalho, né, em relação à energia interna de um gás e do calor recebido, como também fala da entropia. Então, nesse sistema aqui, que é o sistema reversível, a entropia permanece constante. Aqui temos outra máquina para mostrar para vocês, uma máquina de refrigeração, também cumpre um princípio reversível. Então, a entropia desse sistema aqui vai ser constante. Aproveita esses simuladores, tá? O link deles está na descrição do vídeo. Até a próxima. Curtam esse vídeo, se inscrevam e aproveitem nossas aulas. Lembrando que aqui é apenas uma apresentação dos simuladores com alguns comentários. Vale a pena fazer alguns cálculos em cima das simulações, tá bom? Até a próxima.